Boa noite, estamos dando as boas-vindas a vocês. Estamos muito orgulhosos de começar as lives de 2025 com essa vibe muito boa, que é trazendo uma pessoa maravilhosa para conversar com vocês e, enfim, trazer para vocês todas as novidades para 2025, quer dizer, parte delas, porque ao longo das nossas lives vocês vão ver as novidades fantásticas que nós temos de pós-graduação, de curso para adolescente, de 50 plus. Nós estamos com um leque de alternativas absolutamente enorme. Então é um prazer hoje, eu estou esperando a Luísa entrar aqui para poder chamar, para vocês conhecerem ao vivo e a cores essa pessoa maravilhosa, que ela mesma vai se apresentar, gente, porque professora de inglês, influencer, ela já está entrando aqui. E saber todas as novidades, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Cadê você, Luísa? Eu já te dei... Oi, Bia, tudo bem? Tudo bom, Luísa? Tudo bem, boa noite. Tive um problema técnico com a internet, mas consegui entrar, vim correndo para cá, que eu estava muito ansiosa para participar da nossa live. Olha, vou dizer para você que todos os problemas técnicos acontecem. Hoje aqui tá super quente, eu tive que virar o ventilador, o meu cabelo tá indo assim para um lado e para o outro, mas a gente vai indo porque tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Primeiro eu quero dar as boas-vindas para você. Muito obrigada, Bia. Sabe, é um super prazer contar com a sua presença aqui. Dizer para os nossos ouvintes, gente, vocês não têm ideia do que é fazer uma parceria com a Luísa. Vocês sabem por quê? Porque a Luísa é da casa. A Luísa é ex-intercambista CP4. A Luísa teve a oportunidade de viajar com a gente e de vivenciar o intercâmbio. Então, ela vai contar para a gente exatamente essas questões relacionadas a isso. E, de repente, ela está na casa, ela está passando de intercambista a chaperone. E aí, gente, nós já temos alunos que estão tendo aula com ela, se preparando para novas jornadas, né? E aí, primeira coisa que eu queria, além de agradecer, é dizer o seguinte para vocês. Luísa Cury, professora, pesquisadora, influencer, é hoje nossa parceiríssima, parceira da CP4 para vários programas, e nós estamos muito orgulhosos de contar com a Luísa na CP4. Então, essa assim, é a primeira coisa que a gente está dizendo aqui para vocês, em primeiríssima mão, hein? A Luísa já colocou isso, mas eu acho que é sempre boas-vindas para a equipe CP4, Muito né? obrigada. Para essa parceria. Muito obrigada, eu estou realmente muito feliz de estar aqui, porque, como eu já te falei várias e várias e várias vezes, essa parceria para mim não é simplesmente uma parceria de trabalho que a gente fecha e que a gente se anima para fazer de qualquer forma. É muito mais do que isso, é uma parceria realmente com uma empresa que eu acredito, com um propósito que eu acredito, e para um tipo de trabalho, um tipo de experiência e de aprendizagem que realmente, assim, é o que me move, é um dos motivos de eu ter me formado professora, é uma das formas que eu acredito na educação. Então, eu tô aqui realmente para falar de algo que não é para mim uma simples parceria, é de algo que eu vivi, de algo que eu sei que realmente acontece e que é transformador na vida de um jovem, de um estudante, e principalmente com pessoas, né, com você, com a Fabi, com toda a CP4, que eu tenho um carinho absurdo desde que eu sou muito novinha. Então, é realmente uma alegria muito grande. Pois é,
Então, assim, você já começou a falar isso daí, e aí eu acho que valeria a pena situar as pessoas. Você até fez um vídeo falando da tua experiência e tal. E assim, quando eu vi como é que você estava dando aula, sendo professora de literatura americana, literatura inglesa, eu falei, oh my God, está acontecendo, né? A transformação, que é o que a gente quer, está acontecendo. E aí eu queria que você contasse para as pessoas essa sua experiência, como é que foi, como é que está sendo a sua vida agora, o que, que ela impactou na transformação da sua vida. Claro, então, como a gente colocou aqui, né, agora desde o começo, a minha trajetória aqui com vocês começou há algum tempo. Eu tinha 16 anos, até não só aquele primeiro vídeo, né? Recentemente eu postei outro vídeo contando um pouco melhor sobre como é que foi esse começo, que eu queria muito fazer a viagem. Minha mãe, que é toda preocupada, queria que eu fosse mais velha. E aí, no fim, acabei indo mesmo com 16 anos. E a partir dali, a minha vida começou a se transformar muito. Porque acho que a primeira questão, assim, para mim, foi finalmente ter conseguido perceber que eu não era uma pessoa completamente dependente dos outros. Que eu tinha autonomia, que eu tinha desenvoltura para conversar, para me comunicar, seja na minha língua ou em outra, como foi o caso, ou em outras, né, que é o que acontece no intercâmbio, quando a gente está ali com uma comunidade internacional. Mas acho que essa foi a primeira questão para mim, o desenvolvimento da confiança. Perceber que eu tinha, sim, autonomia e que eu tinha, sim, segurança e desenvoltura e as habilidades que eu precisava ali para viver naquele meio. E, claro, Eu acho que isso foi uma coisa, você colocou uma coisa super importante, né? Todo mundo fala de soft skills, de habilidades comportamentais, e aí você está falando exatamente que o intercâmbio te proporcionou isso. Então, eu acho que, sabe, a gente já começou num bom com caminho, né? certeza, até porque hoje, né, a maioria dos profissionais que está por aí no mercado de trabalho está muito mais... Aliás, a maioria dos contratantes está muito mais interessado nas soft skills do que nas hard skills hoje em dia. Porque a verdade é que a gente pode Exatamente. até ser contratado por uma hard skill, mas se a gente não tiver as soft skills, a gente não consegue se manter em um trabalho. E para quem está assistindo e às vezes não está familiarizado com esses termos, as soft skills são basicamente as nossas habilidades para que a gente possa se comunicar com o nosso meio, né? Conviver em equipe. Então, o trabalho em equipe, a comunicação clara, objetiva e direta, a negociação, são alguns exemplos dessas soft skills e que a gente realmente desenvolve muito no intercâmbio. Eu acho que aquela coisa de ajuste à cultura é um dos fatores primordiais, gerenciamento de tempo, né? Eu me lembro, e você deve ter passado por isso, aquela coisa de como contar o tempo na Inglaterra. Porque quando eles viram para nós e dizem assim, daqui a 3 minutos você tem que pegar o ônibus, literalmente sai correndo, porque daqui a 3 minutos o ônibus vai passar. E essa coisa do tempo a gente não está muito habituado, né? Com E isso certeza. faz parte, né? Nossa, completamente. E assim, eu pessoalmente sempre fui uma pessoa muito atrasada. Então, pra mim, aquilo foi uma coisa assim, nossa, eu precisei me adaptar completamente àquela rotina, porque eu precisava ter horário. Então, eu falo que eu lá e eu aqui, assim, não que aqui eu seja responsável com os meus compromissos, óbvio que não. Ah, Mas eu lá e eu aqui, na rotina assim de vida, até nas coisas pessoais, duas pessoas completamente diferentes. Porque realmente a gente precisa se adaptar, se adequar àquele meio, né? E isso vai desde os nossos trejeitos, a forma como a gente se comunica, como a gente aborda as pessoas, o que que a gente vive, assim, seja num restaurante, seja na escola, seja em qualquer lugar, até realmente como você falou, quando falam o trem vai passar em 3 minutos. E aí, nossa, é perna para que te quero, porque o trem vai passar em 3 minutos. Exatamente. 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 Luiz, aí fala para mim assim, como é que foi essa coisa de agora você receber o convite da CP4 da gente conversar para você ir numa outra visualização completamente diferente? Quer dizer, você foi como aluna, né? Você foi para a Cambridge Academy, a gente vai ter um grupo embarcando em julho e, de repente, a Luísa está indo com esse grupo, gente. E aí? Como é que é isso? Uma visualização totalmente diferente. Como é que você está se Olha, eu sentindo? acho que
acima de tudo, é a sensação de voltar para casa. Eu acho que a gente já pode começar por aí. Casa sendo tanto a CP4 quanto Cambridge, todos os sentidos de casa aqui que eu falo. Ah, Mas eu acho que a primeira coisa, eu vou até voltar numa coisa que você falou na outra pergunta, porque realmente assim, foi o que eu falei, o intercâmbio ele foi um ponto de virada na minha vida. Foi ali que eu percebi muitas habilidades que eu tinha, foi ali que eu tive mais certeza com o que eu queria trabalhar, né, no meu futuro. Então eu comecei a buscar cada vez mais um currículo internacional. Então o intercâmbio, além de ele ter sido esse início do currículo internacional na minha vida, ele foi também a virada de chave na minha cabeça de que eu precisava fazer isso. Então eu passei a minha graduação inteira tentando internacionalizar o meu currículo e a minha prática profissional. Então, assim, primeiro, eu acho que foi uma sensação de muito orgulho, de muita conquista, porque quando vocês entraram em contato comigo para fazer esse convite, foi a minha sensação de, olha, não é que eu consegui fazer o que eu venho tentando desde aquela época, porque realmente é isso que eu vinha tentando, internacionalizar tudo que eu fazia, tanto a minha prática acadêmica quanto a minha prática profissional. Então, quando vocês fizeram esse primeiro contato, foi a primeira coisa que eu pensei, cara, eu consegui. E, assim, depois, né, desse orgulho inicial, assim, eu acho que essa sensação de poder proporcionar aos outros aquilo que me foi proporcionado. O que é algo que eu sempre trago comigo, acho que assim, desde a escola, porque eu estudei numa escola que me trouxe esses valores, né? Que foi inclusive a escola que, não surpreendentemente, teve a parceria com a CP4, que me possibilitou ir. Então, claro, também valores que eu aprendi em casa, eu acho que é muito sobre devolver o que a gente recebe. Então, acho que eu recebi esse convite como uma oportunidade de mostrar, olha, eu vivi algo incrível aqui. Eu vivi uma coisa que mudou minha vida, que me abriu oportunidades e que me tornou uma profissional mais qualificada, até porque eu até comentei isso com você. Não teve uma entrevista de emprego que eu fiz, não teve uma seleção acadêmica que eu fiz que não me perguntou sobre o tempo que eu passei em Cambridge. Então, assim, foi algo que realmente foi muito impactante para mim, mas não só para mim, para todas as pessoas que trabalharam e trocaram comigo dali em diante. Então, ter a oportunidade de trazer isso para as pessoas que vão poder embarcar agora, esses jovens, né, que eu acho que na verdade nem imaginam ainda o peso dessa oportunidade que eles vão viver, é realmente muito bom, porque eu sinto que eu vou estar nesse papel de poder auxiliar, de poder acompanhar e de poder trazer um pouquinho da noção do quanto eles têm que valorizar essa experiência que eles vão estar vivendo. você falou duas coisas que são muito importantes, né? Uma, a importância de você ter no currículo uma experiência que valeu muito, quer dizer, nas suas entrevistas, o fato de você ter feito um intercâmbio foi uma coisa importante, valorizada numa oportunidade de recrutamento, como oportunizar para as pessoas, contar para as pessoas essa tua vivência e poder acompanhar um grupo colocando essa possibilidade para eles, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante que você colocou. Não, é demais, é muito importante e é verdade, assim. Eu lembro, teve um momento que, assim, foi muito. Eu tô até puxando aqui muita sardinha e tô me expondo, assim, num momento que eu fui super. Aí eu até brinco que eu fui mesquinha, mas foi tão engraçado. Porque eu tava assistindo uma aula, isso eu ainda tava na graduação, mas eu tava assistindo uma aula do programa de pós-graduação. E aí o professor perguntava, falando de uns autores britânicos que estudaram na Universidade de Cambridge, na King's College mais especificamente. E ele falou: quem aqui já conheceu a King's College? E ninguém na sala levantou o braço, aí eu conheço. E foi uma coisa assim que eu enchi, fiquei toda pomposa pra falar e falei: eu conheço. E até brinco, assim, que foi um momento ali de, nossa, que eu fiquei, caraca, eu vou contar essa vantagem agora. E foi assim, nossa, eu me senti tão bem. Pois é, e você foi para um programa, mas agora você está tendo a oportunidade de mostrar coisas completamente diferentes, porque eu acho assim, é claro que a gente está oportunizando, mas hoje a gente tem uma série de questões que permeiam inteligência artificial, a visualização de diferentes profissões, a importância, quer dizer, o inglês hoje, você como professora sabe disso, o inglês hoje já não é um segundo idioma, já é um primeiro idioma há muito tempo, né? Você tem que ter essa comunicação. Cada vez mais todas as empresas estão globais, né? Mas a gente está levando um grupo completamente diferente, Luísa. E aí, como é que você está se sentindo? Vamos falar sobre Bom, isso?
vamos sim. Então, eu acho que a primeira coisa é algo que eu sempre trago assim para minha realidade, para dos meus alunos, para de todo mundo. Hoje o mercado de trabalho mudou muito. Antigamente existia sempre aquele discurso de se você quer ter sucesso na vida, que você faça engenharia, direito ou medicina. E é lógico que são carreiras louváveis, eu não estou aqui para falar mal da escolha de ninguém. Mas hoje o que eu falo para todo mundo é: você vai ter sucesso na sua profissão se você for criativo no que você faz. Se você for uma pessoa com uma proposta diferente, com uma proposta única e que traga algo inovador para o seu meio. Porque hoje, faculdade é uma coisa, que bom que é, mas é uma coisa muito mais disseminada. É uma coisa que muito mais gente tem acesso. As carreiras, né, as profissões, estão com cada vez mais uma, entre muitas aspas, superpopulação. Então não adianta você se formar, você precisa se destacar. E aí entram as soft skills, por exemplo, que o intercâmbio promove. E mais do que isso, aí entra justamente, a gente tem essa parte agora do grupo, né, que é o career planning, que é justamente esse planejamento de carreira, que você consegue conhecer um pouco mais dessas áreas. Isso é tão importante, porque essa escolha, ela precisa contar justamente com algo que você se identifique, com algo que você olhe e pense: eu sei agregar para isso, eu tenho algo a trazer para esse meio, eu tenho algo a agregar. Eu tenho ideias sobre isso. Ou então, você pode nem ter uma ideia, claro, muito jovens, né? Mas você consegue sentir que você se encaixa de alguma forma. E ter essa oportunidade no meio internacional, aproveitando até para puxar o que você falou do inglês, Bia, porque a verdade é que, assim, como você muito bem disse, o inglês ele não é mais uma segunda língua. E eu digo mais do que isso. Hoje, por exemplo, nós somos brasileiros. Então é lógico que para conviver em sociedade a gente precisa do português. O inglês, para mim, já está no mesmo patamar. Porque hoje, sem o inglês, você não consegue um bom emprego, você não consegue boas oportunidades, você não consegue nada. Antigamente, como você disse, o inglês era uma segunda língua, ele era um opcional, um extra. Hoje, o inglês é uma obrigatoriedade. Ele não é mais opcional, ele não é mais um luxo que alguns têm. Hoje, ou você tem inglês, ou você está ultrapassado. É uma triste realidade mesmo. Triste, assim, não no sentido de que não é bom ter esse conhecimento, porque é. Mas triste no sentido de que muita gente não tem. Então, eu acho que a partir Exatamente. do momento que a gente tem a oportunidade de ter, de adquirir, até porque hoje também cada vez mais se fala não o inglês como uma segunda língua, né? Esse conceito está praticamente morrendo. Mas o inglês como uma língua internacional, uma língua global, uma língua que pessoas de diversas nacionalidades e de diversos idiomas maternos, né, distintos assim, se comunicam. Então, é muito essencial e importante que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem. Então, a todo mundo que tem a oportunidade de fazer um intercâmbio, estudar o inglês fora, entrar numa comunidade internacional, muito jovem, principalmente, para sentir como é esse meio, como é esse novo mundo, como é essa nova formação dessa sociedade que está cada vez mais conectada, isso faz toda a diferença. Então, é o tipo de oportunidade que não é assim: ah, eu acho que eu quero, eu não sei, eu tô pensando. Não. Se você tem essa oportunidade, você tem que agarrar e você não pode jogar fora. Porque tem um monte de gente matando para ter a oportunidade que você tem. Exatamente. Eu acho que você colocou maravilhosamente bem. E pensando nisso, foi a nossa proposta, que ela é, primeiro, inédita. Então, a ideia é que a gente tenha, para essa galera que está começando no mundo, tem que escolher. Eu acho que, assim, hoje o adolescente ele tem que ter uma visualização muito clara do que realmente ele quer. Porque o nível de informação que ele recebe é muito grande. Então, eu vou para a escola bilíngue, eu não vou, eu estou aqui, eu não sei se eu quero fazer minha graduação fora, minha mãe não me deixa viajar porque eu não estou pronto para viajar, ela tem medo que eu não consiga sobreviver de alguma maneira, né? Então, assim, o que a gente trouxe de inédito para esse grupo, Luísa? Eu vou dar um panorama aqui para a gente poder conversar sobre isso, porque você falou em career planning e é hoje uma das coisas essenciais, né? Até porque determinadas profissões vão continuar, outras não, Com certeza. né? Então, qual é a ideia? Luísa vai embarcar com esse grupo. Eu quero aprender inglês. Você quer aprender
inglês, olha que coisa maravilhosa, Cambridge Academy of English, que já é uma escola conhecida, só que ela vai para uma escola em Bedford, aquele clima de Harry Potter. Sabe por quê, Luísa? Uma das grandes preocupações que nós tivemos foi de oferecer sempre residência no campus, residência nas universidades, de modo que os alunos pudessem efetivamente ter essa internacionalização. Sim. E aí, quem não tem inglês, alternativa, Cambridge Academy of English. Ô, Bia, eu já tenho inglês, eu quero mais do que isso. Career Planning. E aí, sabe o que é isso, Luísa? A gente está abrindo aquela janelinha da espiadinha no futuro. Eu quero fazer medicina, é isso mesmo? Eu quero fazer direito, é isso mesmo? Eu estou querendo abrir a minha empresa, fazer uma startup, empreendedorismo, é isso mesmo? Ah, mas, gente, como é que a gente vai fazer isso? E aí a CP4 montou esse inédito programa de que as pessoas podem escolher o que vão fazer. O que você achou dessa ideia, Luísa? Eu achei sensacional. Eu acho que a gente já pode começar por esse ponto. É sensacional e é inovador também, né? Porque é muito recente essa ideia. Aliás, essa ideia não, essa percepção que há muito nós já deveríamos ter tido, nós enquanto sociedade mesmo, de que um jovem de 17 anos é muito novo para ter noção do que ele quer fazer para o resto da vida. Exatamente. Então, aquele jovem que mal pisou fora da escola, que não tem o menor conhecimento de mundo, de realidade, da burocracia da vida, como é que a gente espera que esse jovem saiba o que ele quer fazer pro resto da vida? Chega a ser injusto que a gente exija isso desse jovem. Exatamente. Então, a gente dá essa oportunidade para que eles experimentem. Isso é inovador e, mais do que isso, é um voto de confiança, né, nessa geração que vem aí. É uma ideia de que é dar mais ferramentas para que eles possam fazer escolhas que a gente fez com muito menos recurso. Exatamente. Então, eu acho que já começa por aí. Essa é a grande questão, para mim, é a principal questão do career planning. E mais do que isso, a gente também traz uma confiança para esse jovem, para que ele realmente perceba, olha, eu estou terminando uma fase da minha vida e eu estou entrando numa nova. Vou começar a me acostumar com isso. Vou começar a sentir essas mudanças. Vou começar a perceber o que vai ser esse novo ambiente ao meu redor. Vou abrir as oportunidades também, começar a entender o que a vida está me oferecendo. Pois é, você, quando a gente estava falando em alguns momentos, ou você, acho que você colocou no seu vídeo, né? Que você chegou a ter essa percepção até na questão do que você comia, na questão da sua ansiedade. Foi. E eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente tocar aqui. Porque, assim, eles vão chegar no aeroporto, quem escolheu ir para medicina em Cambridge, vai. Quem escolheu um mini MBA, né, em Folkestone, vai para Folkestone. Quem está fazendo inglês, vai para Bedford School. Tudo organizado com transfesalia, você supervisionando toda essa galera. Mas quem quer fazer teatro tem uma alternativa de ir para o sul de Londres para fazer ou fotografia, ou cinema, ou teatro. E você, quando você foi, você teve não apenas essa parte acadêmica. Você me disse que, assim, visitar a Shakespeare, a casa do Shakespeare, foi sensacional. Mas você falou um negócio que, para mim, bateu. Eu tive a oportunidade de também mudar não é mudar o paladar, é experimentar novas coisas. Fala sobre isso, dá essa perspectiva acadêmica, porque eles vão ter atividades, passeios em cada uma das alternativas, mas essa vivência transformadora individual também vai acontecer. Então,
Vou começar falando pelo acadêmico, porque apesar de ser uma parte importantíssima, eu acho que é a parte que todo mundo espera já ouvir, né? Então eu vou começar por ela e aí eu vou para a parte que ninguém sabe exatamente como funciona. Então, a parte acadêmica é assim, não falando mal também dos excelentes profissionais que a gente tem aqui, porque nós temos, eu, inclusive sou uma dessas profissionais, então longe de mim falar mal. Mas eles estão anos-luz à frente da gente no sistema educacional. Mas anos-luz mesmo. Porque noções que a gente agora começa a entender que são importantes, seja de estrutura de sala de aula, de dinâmica de aulas, ou de seja o que for, eles já têm há muito tempo e eles já dominam. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei para a sala de aula e eu fiquei, como assim? O que é isso? Que formação de cadeiras é essa? Que tipo de aula é esse? Como assim eu vou trabalhar com portfólio? Como assim a avaliação não é aquela coisa formal de ninguém fala com ninguém, não pode colar, que não pode não sei o quê? E não era nada disso. Era completamente diferente. Era uma coisa muito prática, uma aprendizagem muito baseada na vivência, sempre com uma orientação de profissionais extremamente qualificados. Isso, assim, a cada ano que passa, quanto mais eu estudo sobre educação, mais eu vejo quanto eles sabiam, quanto eles dominavam e o quanto eles aplicavam ali com a gente. É realmente impressionante. Então, a parte acadêmica foi um crescimento exponencial para mim. Porque, assim, eu sabia falar inglês quando eu fui, isso até eu acho importante falar. A gente pode fazer um curso de inglês mesmo já sabendo falar inglês. Nada te impede, até porque o domínio real da língua você descobre quando você está no meio que fala essa língua. Então, eu tenho inglês, eu não preciso disso. Precisa. Acredite, você precisa. E realmente, assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu já falava, mas foi outro tipo de vivência da língua. E eu cresci exponencialmente, tanto em termos de falante de inglês, né? Quanto em termos de como ser uma aluna mais aplicada, como levar melhor os meus estudos, como gerenciar o meu tempo, a minha rotina em função desses estudos. Então, assim, eu fiz o meu intercâmbio no meu último ano de escola. E eu acho que eu não teria sobrevivido à minha faculdade sem esse intercâmbio. Então, acho que já começa por aí. Até porque eu também entrei para a faculdade no ano da pandemia. Então, eu tive que me adaptar a muita coisa nova que eu aprendi a me adaptar no intercâmbio. Então, só por aí, realmente, já valeu completamente a experiência. Eu não seria a profissional que eu sou sem a aluna que eu fui no ensino médio e sem a aluna que eu fui durante esse intercâmbio. Então, acho que começa por aí. Agora, sobre a parte realmente da a mudança do paladar em diversos sentidos, né? Colocando até aqui uma metáfora. Eu tive o prazer inenarrável de viver esse intercâmbio com a Fabiana. E a Fabiana é assim uma pessoa que eu sempre guardo com muito amor no meu coração. Eu quero que ela tenha certeza que todos os dias tem uma pessoa desejando muito bem dela, porque o que ela fez por mim ali foi algo que até o momento ninguém tinha feito, que foi olhar para mim como uma pessoa plenamente capaz, uma pequena adulta de 16 anos, e com todo o carinho do mundo tirar todas as minhas frescuras. Porque todos aqueles mimos e frescuras que a gente às vezes tem, seja como eu falei até no vídeo, seja às vezes querer comer o prato sem algum ingrediente, seja querer pedir alguma coisa, a gente sempre quer pedir exceções para tudo, né? E a Fabiana olhou para mim e deixou muito claro que eu não podia fazer isso. Porque eu estava atrapalhando a vida dos outros, a rotina dos outros, o trabalho dos outros, e que a gente não tem esse direito. E hoje eu vejo isso com tanta clareza, e isso me preparou tanto para a vida adulta. Então eu sou realmente uma pessoa muito grata, Fabiana, por tudo isso. E fora isso, a questão até da minha ansiedade. Eu, durante a adolescência, briguei muito com a minha ansiedade, porque era uma coisa completamente descontrolada. E eu lembro que a primeira coisa que a minha mãe falou quando me viu foi: caramba, você está tão calma. Olha, Isso quando eu voltei. E realmente eu estava. Porque a verdade é que a ansiedade, ela é o quê? Ela é justamente a manifestação ao extremo de tudo aquilo que a gente não controla. E a Fabiana, ela me ensinou não só a lidar com o que eu não controlava naquela viagem, seja com o fato de eu não controlar, que eu não posso mandar e desmontar na cozinha do restaurante, ou seja simplesmente o fato de que o trem vai passar em 3 minutos, de que se eu não estiver pronta para sair para Edimburgo tal hora, o ônibus vai sair sem mim. Quem vai perder sou eu. E eu fui aprendendo a lidar com essas coisas do meio, e mais do que isso, eu fui me ocupando com o que realmente importa. Então eu fui me ocupando de realmente aproveitar aquela experiência. Eu fui me ocupando de focar nos meus estudos.
Eu fui me ocupando de, ao invés de reclamar que a hora era cedo, de me preparar para sair na hora. Então, a perspectiva muda. Exato. E isso tudo fez muito bem para minha saúde. Mais do que bem para o meu crescimento, mais do que bem para a pessoa que eu me tornei depois, aquilo fez bem para minha saúde. Então, realmente foi uma coisa que eu levei para o resto da vida. Isso eu acho que você colocou muito bem. Essa é uma das coisas que a gente quer exatamente trabalhar. Os nossos alunos, quando viajam, eles têm uma reunião pré-embarque antes para poderem se preparar. Esse grupo que embarca com a Luísa ainda vai ter uma oportunidade extra, que a gente vai fazer ela vai fazer assim uma preparação completamente diferenciada em termos de idioma, de fatores culturais, de uma série de coisas. Mas, Luísa, você sabe que todos esses pontos que você colocou são muito importantes. E eu fico pensando assim, como é que os pais veem seus filhos nesses momentos para eles tomarem a atitude deles poderem dizer assim, tá na hora do meu filho ir fazer o intercâmbio e vão embora. Então, assim, as áreas do planejamento de carreira, eu acho que são áreas muito importantes. Então, se a gente pensar em Cambridge, que a gente tem inteligência artificial, nanotecnologia, engenharia, uma série de áreas, né, que eles vão poder aprender essas coisas e ter uma convivência internacional, esses alunos em Cambridge vão ficar hospedados na Universidade de Cambridge, tá? Os alunos que estão indo com você para a Cambridge Academy, eles vão ter uma vivência escola Harry Potter. Quem está indo para Londres, que tem uma área que eu acho sensacional, para quem está pensando em economia, eu acho que é uma área muito bacana, que é Banking and Finance, que eles podem fazer. Gente, tem que lembrar uma coisa: quem vai fazer a área de planejamento de carreira não vai ter aula de inglês, não. Se você quer se preparar, entre em contato com a Luísa agora para poder ir melhorando o seu inglês, porque, na realidade, lá é seminário, visita à indústria, vem um expert para falar sobre a área. É até importante, eu acho, a gente mencionar que para esses cursos, né, de Career Planning, salve algumas exceções, a maioria, o nível de inglês exigido é o B2, que é um Upper Intermediate, né, que é um intermediário mais avançado, enquanto para Cambridge Academy of English, a gente pode estar do A1 ao C2, né? Do iniciantezaço até proficiência. The book is on the table. What's your name? Yellow. Também está servindo para ir para Cambridge Academy, né? Então, assim, para o inglês, todos os níveis. Para Career Planning, precisa efetivamente ter um nível de inglês muito bom, né? E aí a gente falou de Cambridge, a gente falou de Londres, esse de Banking and Finance é uma das áreas que eu acho muito legais. No sul de Londres, a gente está oferecendo a parte toda de humanas, né? Enquanto, por exemplo, Cambridge, você tem medicina, no sul de Londres nós temos medicina desportiva. Para quem está pensando em fazer uma medicina nessa área, vamos lá, vamos dar espiadinha no futuro, vamos ver o que é isso efetivamente. Agora, nenhum pai havia pensado, meu filho pode fazer 2 semanas um mini MBA, e ele está pensando muito adiante, porque aquele aluno já está pensando adiante. E aí isso me lembrou o aluno que você já está dando aula, que vai para um career planning, e que ele, quando olhou para você, falou assim, nossa, Luísa, você é nova. Aí você disse para ele, eu sou nova. E aí você começou a contar a sua experiência de intercâmbio. E aí você disse assim, a minha virada de chave foi com 16, 17 anos. E ele virou e disse assim, é a minha idade. E aquilo para ele teve uma nova visualização.
E eu acho que é isso que os pais precisam entender e que os filhos hoje precisam entender. Você que dá aula e que está em contato com esse pessoal, como é que você está vendo isso? Então, eu acho que. Olha só como as coisas são, né? A gente está falando sobre isso agora e mais cedo eu estava assistindo uma palestra sobre esse tema. E era uma palestra de uma psicóloga. E ela trouxe um ponto que me fez até pensar muito sobre a minha mãe quando ela me deixou ir para o intercâmbio. E que eu acho muito importante. Ela trouxe essa ideia de que os pais têm essa mentalidade de falar: eu vou dar para os meus filhos tudo o que eu não tive. E o quanto isso é egocêntrico. Porque você está querendo dar para o seu filho baseado na sua vivência. O seu filho precisa do que ele precisa, do que o tempo dele precisa, do que a realidade dele precisa. E por aí vai. Então, a gente vê por aí dois extremos, eu acho. A gente vê muitos pais que têm uma cabeça de na minha época não tinha isso, na minha época não precisava disso, na minha época ninguém tinha e todo mundo sobreviveu. E a gente tem os pais que olham para o futuro, e é justamente as piadinhas no futuro que você está falando, e pensam, ok, na minha época não era assim, mas a época do meu filho é diferente da minha. As necessidades do meu filho são outras. E eu vejo realmente muito que a gente tem hoje esses dois tipos de pais. Eu também, de novo, não vou aqui apontar dedos, eu acho que quando se trata dos nossos filhos, né, cada um faz o que pode fazer de melhor. A gente sempre quer oferecer o melhor. Então, e eu acho muito importante ter essa noção, porque, assim, qual é a grande questão, né, que amarra todas essas pontas? É que os pais, eles precisam reconhecer que eles não podem dar tudo na mão para os filhos deles. Eles podem dar muitas vezes oportunidades. Mas o que os filhos vão viver dentro dessas oportunidades, os pais sozinhos não podem proporcionar. Então, você proporcionar a oportunidade ao seu filho de fazer um intercâmbio, de viver uma experiência internacional e de fazer tudo isso, claro, com acompanhamento, né, de uma empresa como a CP4, que preza por segurança, que preza por responsabilidade, por fazer tudo isso, abraçando, né, e abarcando todas as preocupações que esses pais têm, é uma forma muito confortável de abrir mão, digamos assim. Então, eu acho isso essencial. Então, o que eu vejo muito nos pais é isso. Tem esse 8 ou 80. Então, essas duas maneiras de pensar. A maneira de, na minha época não tinha isso, eu sobrevivi, então meu filho vai sobreviver. E essa outra forma, que é uma forma que olha um pouco mais à frente. E que pensa um pouco mais no mundo, nas novas necessidades. No fato de que tem gente que a gente vê hoje, às vezes uma criança, e essa criança vai ser um profissional de uma área que você nunca ouviu falar. Porque as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. E para que a gente possa acompanhar, a gente precisa justamente desse convívio internacional, dessa noção que vai além do que a gente consegue enxergar. E eu vejo cada vez mais também os pais tomando consciência da necessidade de abraçar tudo isso. Então eu acho que a mentalidade de um pai ou de uma mãe que manda o filho para o intercâmbio, que manda um filho, seja para estudar inglês fora ou seja para um career planning, é cada vez mais essa. De eu não posso proporcionar o mundo numa bandeja para o meu filho. Mas se eu posso proporcionar oportunidades a ele ou a ela, eu vou proporcionar todas as que eu puder. É exatamente essa questão das oportunidades, porque ninguém tem tudo de positivo o tempo todo. A gente tem que lidar com as incertezas, a gente tem que aprender que, caramba, se eu tivesse saído de casa 5 minutos antes, eu não estava aqui agora correndo atrás do ônibus. Gente, aconteceu comigo várias vezes, né? Quando vocês estão me vendo com esses gestos o tempo todo, eu falo muito com as mãos. Quando eu estou na Inglaterra, eu tenho a preocupação de segurar um pouco, porque eles são diferentes, né? Eu tenho a preocupação de abaixar o meu tom de voz, porque eu projeto muito a minha voz. Então, quando eu estou em casa, eu normalmente falo num tom de voz um pouco mais baixo, porque a minha host family, né? Que hoje, Bia tem uma host family, são vivências diferentes, né? Mas eles falam todos muito baixo. A escola, claro que todo mundo tem. Se você entrar numa escola que você tem ingleses, americanos, mas se você tiver espanhóis, brasileiros, italianos, o tom de voz já subiu e foi lá para cima, né? Então você tem que conviver com tudo isso, com os gestos, as roupas, como é que você fala com as pessoas, né? Eu me lembro que a gente foi para um intercâmbio que uma das meninas que ele, na hora que estava sendo apresentado,
um dos meninos do grupo estava se apresentando, ele deu um passo à frente, porque aqui a gente já sai beijando todo mundo, né? Ele deu um passo à frente e a menina deu um passo atrás. Então, assim, aí ele parou e ele não entendeu muito bem, ele deu outro passo à frente e ela deu outro passo atrás. Então, são as situações que a gente vai aprendendo, e isso acontece com tudo, até com o corporativo, que as pessoas não sabem, às vezes, se colocar, recebem um cartão de visitas, né? E se você está internacionalmente numa questão negocial, numa empresa e etc., você olha para o cartão de visitas, você olha para a pessoa e você coloca aquele cartão de visita num local ou em cima da sua mesa, onde você vai colocar, né, os seus papéis. E às vezes o brasileiro, sem saber, pega um cartão de visita, bota dentro da carteira e coloca aquela carteira no bolso da calça. Onde é que ele, qual foi a imagem que ele passou ao fazer esse gesto, né? Sim. E às vezes a gente não se toca com tudo isso. E aí todas essas coisas é que fazem a nossa formação, né? Essa multiculturalidade, né? Como é que você vê isso aí, Luísa? Eu acho que a gente cada vez mais precisa aprender a se comportar e se comunicar em uma comunidade global e não só em uma comunidade local. Então, toda vez que a gente presencia essas situações, essas possibilidades, a gente realmente precisa abraçar a ideia de aprender. Até porque essas diferenças culturais a gente sempre presenciou até em produções de Hollywood, filmes. Então tem aquela cena famosíssima do filme do Tarantino, Bastardos Inglórios, que o personagem... Vou dar um mega spoiler aqui, pra quem não viu, né? Porque esse filme é antiquíssimo. Mas que o personagem morre porque ao invés de fazer um 3 assim, ele faz um 3, acho que era assim. Então, esses gestos pequenininhos que eles entregam de onde você é, o tipo de pessoa que você é, como você se comporta, o que você faz e o quanto a gente precisa estar atento. Até porque eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente abre a porta da nossa casa para receber alguém, nós temos, é claro, os nossos hábitos dentro de casa, nossos hábitos com a nossa família. E a gente espera que aquele visitante, mesmo que ele não tenha os mesmos hábitos, que ele minimamente nos respeite. É claro, ele está na nossa casa. Então a gente espera esse respeito. E quando a gente visita um outro lugar, é a mesma coisa. Então é lógico que nós somos visitantes, nós não somos obrigados a chegar sabendo tudo. Isso não existe. Mas o quanto é bem recebido em qualquer lugar do mundo a sua vontade de aprender. A sua vontade de estar disposto a receber um novo, a respeitar os hábitos culturais daquele lugar. E principalmente quanto esse esforço de fazer tudo isso representa para você. Com que olhos você enxerga o mundo dali em diante. Porque nós começamos a entender que muitas coisas que são verdades absolutas, na verdade não são, são verdades completamente relativas. Porque elas dependem de onde você nasce, elas dependem de onde você foi criado, de onde você foi educado, de que tipo de educação você teve. Educação, eu digo educação formal mesmo, acadêmica. Então eu, por exemplo, nascida e criada no Rio de Janeiro. Estudei numa escola brasileira, não foi uma escola internacional também. É lógico que eu tenho determinadas percepções sobre o mundo que alguém que estudou, por exemplo, nascido e criado no Zimbábue e que estudou no Zimbábue não vai ter. E vai ser diferente e a gente vai se encontrar nessa comunidade internacional e nós vamos precisar encontrar uma forma de conviver e de respeitar. É exatamente isso. E às vezes a gente não tem essa ideia, porque quando a gente fala assim, nossa, a Luísa também é professora de literatura, aí a gente acha assim, mas literatura? Gente, ela vai falar de Shakespeare, ela vai falar da era do Tudor, ela vai falar o quê? Não, aí a Luísa vai e de repente diz assim, pois é, mas aquilo lá que aconteceu do Shakespeare, gente, a gente está aqui andando em Londres, ou vocês estão vendo um filme, ou vocês estão assistindo uma peça musical. Olha a conexão que existe da literatura com o filme. Luísa, fala sobre isso um pouquinho. Traz para a gente essa coisa assim de... Vocês estão pensando que é aleatório, que essa coisa de cultura, de saber literatura, é completamente fora dos padrões?
ou quando a gente liga a televisão que a gente está assistindo a um filme ou vendo um musical, isso está acontecendo também? Então, dentro da grade curricular, quando eu fiz letras, o nome das matérias de literatura eram sempre assim: literatura e cultura britânica, literatura e cultura americana, e por aí vai, porque as coisas estão intrinsecamente relacionadas. A verdade é que a arte, ela reflete a vida. A arte imita a vida, né? Que sempre falam. Então, Shakespeare jamais, apesar de que a arte, é óbvio, nos possibilita escrever também sobre coisas que nós nunca vimos e que nós nunca vivemos. Mas a verdade é que, independente de Shakespeare nunca ter ido a Verona, por exemplo, e ter escrito Romeu e Julieta, que se passa em Verona, ele escreveu sobre algo que existia naquela sociedade. E As ânsias aí tem aquele filme, As Cartas de Julieta, que a gente vê tudo aquilo, né? Exatamente. Então, as ânsias dele que estavam ali, tudo que ele presenciava, seja em termos de governo, em termos de política, em termos de comportamento social, e tudo está dentro daquela obra, está dentro daquele repertório. Então, quando eu vou continuar aqui com Shakespeare como exemplo, porque eu acho que não há exemplo melhor do que ele porque eu vou falar. Então, quando a gente pensa em Shakespeare, a gente pensa, nossa, mas tem peças dele de 1589. O que é que isso tem a ver comigo em 2025? Pois é, mas até 2025 nós estamos produzindo filmes, séries, livros que se baseiam, se não inteiramente, boa parte no que Shakespeare produziu, nos estigmas que ele criou. Hoje, o que a gente considera clichê, de tanto que a gente encontra por aí, nasceu com ele. Tipo, vou dar um exemplo, dá um exemplo. Quem gosta de ler já se deparou várias vezes com os tropos. O que são os tropos? É quando a gente escreve um romance ou vê um filme que tem um enemies to lovers, que é aquele filme que as pessoas começam se odiando e depois acabam apaixonados. Isso é a Megera Domada. Começa por aí. E assim, tudo isso que a gente conhece na nossa cultura e que a gente está sempre assistindo e que a gente está sempre conhecendo, ou, por exemplo, quando a gente hoje assiste qualquer coisa ou lê qualquer coisa do gênero policial, desde Sherlock Holmes até os livros do Rafael Montes, que é um autor carioca que mora em Copacabana, que tem 30 anos e que faz maior sucesso aí com jovens. Isso nasceu com Edgar Allan Poe. Isso nasceu lá atrás com Edgar Allan Poe. Isso não é algo que saiu do nada. Isso não é algo que não teve base em lugar nenhum. Então, a gente precisa muitas vezes olhar para trás para entender o presente. E se a gente não vive numa caverna, a gente sabe o quanto a arte, o quanto a produção cultural afeta a nossa vida. O quanto elas são capazes de interferir com a opinião pública, de refletir realidades que às vezes a população não enxerga, mas aí com uma crítica, com um trabalho produzido, feito para justamente jogar luz nessa questão, o quanto a gente observa. E o quanto todo mundo que faz isso hoje em dia aprendeu a fazer com os grandes mestres de lá atrás. Então, por exemplo, quando a gente lê uma peça de literatura elisabetana, que é Shakespeare, a gente tem que pensar o que é o período elisabetano? Em que período que ele escreveu isso? E a gente volta para Elizabeth I. E quando a gente volta para Elizabeth I, a gente também tem que entender como é que ela chegou no trono. Então aí a gente começa a ver a história da dinastia Tudor. A gente vê o rei Henrique VIII com as suas 6 esposas, que inclusive está em cartaz, né, no musical Six, em Londres. E a gente conhece a história da Ana Bolena, e aí a gente passa na Tower of London até hoje, e a gente tem lá um monumento construído no lugar que ela foi decapitada. Então, se a gente que loucura! Hoje consegue ver, ver mesmo, né? Ver com os nossos olhos e não só por foto, esses pedaços da história que estão por lá, porque alguma relevância para nossa vida eles têm. Pois é, aí a gente chega num ponto que eu vou dizer uma coisa para você. A gente é apaixonado por intercâmbio. Nós duas somos. Porque, assim, a gente vê cultura, a gente aprende o inglês, a gente se desenvolve, porque tem hora que a gente, né, não sabe para onde a gente corre, o que a gente fala, qual é a melhor palavra, e a gente vai aprendendo pelo ensaio e erro, né? Mas a gente também se diverte muito. Aquilo tudo. Gente, eu sempre digo que uma das melhores coisas do intercâmbio e da vida é a gente dar uma boa gargalhada por dia. E vou dizer que tem horas que literalmente a gente tem que dar uma gargalhada.
que a gente às vezes olha assim para o prato e diz assim, uia, o que será que é isso que eu vou comer hoje? Né? Ou então assim, gente, eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando, nada do que ela está falando. Começa tudo de novo. E aí você olha e diz assim, eu tenho que rir, porque eu não estou entendendo nada, eu não sei se ela está falando bem ou mal. Mas me diz uma coisa, intercâmbio também é diversão, É Luísa? lógico que é, não tem como não ser. Eu acho que eu tenho algumas das memórias mais doces da minha adolescência daquele mês que eu passei no intercâmbio. Então, realmente, por vários desses motivos. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, de quando a gente estava em Edimburgo e a Fabi virou logo pra mim. Eu era a mais chata de comer do grupo inteiro. Ela virou logo pra mim e falou: Vem cá, prova que eu tô comendo, uma delícia. E eu confiei. Eu fui e provei. Você Eu falei assim: caiu. Nossa, tem gosto de nugget. Ainda falei isso: tem gosto de nugget. O que que é isso? É rim. Era Kidney Pie. Eu não esqueço desse momento. E foi no mesmo dia que eu caí do Monumento Nacional da Escócia. Porque eu me estabaquei de lá de cima. Não me machuquei feio, nada do tipo, mas eu me estabaquei de lá de cima. E eu lembro que a reação das meninas que estavam comigo, as minhas amigas, elas olharam, elas só sabiam rir. Mas era rir, porque. E eu lembro que eu fui levantar e a Juliana, lembra da Juliana? Ela Claro. foi me levantar, ela virou pra mim, desculpa até a palavra que eu vou falar, mas ela falou: Você caiu igual bosta. E começou a rir, e ria. E eu fiquei assim, cara, ela tá certa, é verdade. E eu ria demais. Teve outro dia também que eu não conseguia chegar em casa e ficar sem tomar banho. Porque a gente passava o dia inteiro na rua, era muito difícil. E assim, teve um dia que a gente voltou muito tarde, porque a gente teve um acidente na estrada, não a gente, né, mas aconteceu um acidente na estrada de Londres para Cambridge. E a gente chegou, já era assim, acho que meia-noite e 40, e eu precisava muito tomar um banho. E aí a minha amiga também, a Carol, virou e falou: Toma banho lá na minha casa, porque a parte que eu fico da casa é separada, não vai acordar ninguém. Toma Isso não banho. vai acontecer. Gente, já estou avisando. Ah, é verdade. Para quem tá indo com a Luísa agora em julho, tá todo mundo na residência Olha estudantil. Tomar os banho perrengues meia-noite que não vão ser vai rolar. evitados. Os perrengues que vão ser evitados. E eu fui pra tomar o meu banho. E aí eu já tinha que secar o cabelo, mas até aí tudo bem. Eu só botei o gorro em cima, porque a gente foi no inverno, né? Então só pro cabelo não congelar e quebrar. E ela falou: Isso aí você resolve em casa, vai. O banho tá tomado pelo menos. Tudo bem. A casa dela ficava 2 minutos da minha. E eu fui. Cadê que eu conseguia lembrar do caminho de noite? Tudo escuro. Eu rodei aquele lugar, mas assim, nossa, eu devo ter ficado meia hora pra fazer um caminho de 2 minutos. Eu assim, gente, onde eu tô? Até que me veio a brilhante ideia. Gente, eu não botei no mapa, né? Eu fiz tudo menos botar no mapa. Aí eu peguei, coloquei no mapa e cheguei em casa em 1 minuto. Eu fiquei assim, gente, o que que eu fiz? O que que é isso? E eu rindo sozinha da situação. E aí é o que você estava falando, justamente, tem momentos que são uma boa gargalhada. Porque o que que eu ia fazer naquela hora? Eu ia sentar e chorar? Lógico que não. A gente já tem. É isso que eu estou dizendo. A gente adquire uma nova perspectiva quando a gente está aberto para isso. Então, assim, se tem mães e pais aqui presentes, não se preocupem, porque todos Lógico. comem, todos sobrevivem, todos estão felizes da vida, eles sabem administrar. Se não sabem, está na base do ensaio e erro. E eu acho assim, Luísa agora está numa perspectiva de levar um grupo com essa experiência dela, com essa vivência, com esse British accent que ela tem agora, que é um sotaque britânico maravilhoso, mas assim, mais do que tudo, é ela transmitir essa vontade, essa vivência, todas essas coisas que aconteceram com ela e que acontecem com a gente no intercâmbio, e a gente poder ofertar não apenas o desenvolvimento do idioma, mas também o planejamento de carreira, que hoje no Brasil só a CP4 está apresentando, gente. Esse programa aqui, nós temos uma professora de inglês, literaturas, influencer, ex-intercambista,
Luísa Cury vai acompanhar esse grupo, como a oportunidade que a CP4 está criando dos alunos irem para o desenvolvimento do idioma, para o planejamento de carreira. Falei aqui das carreiras, nem todas. Estamos nos colocando à disposição de todo mundo aqui para que liguem para a gente, para que entrem no WhatsApp da CP4, para saber quais são as áreas, gente, porque são muitas áreas. Ah, eu quero fazer nanotecnologia. Tem. Psicologia. Tem. Empreendedorismo. Empreendedorismo que eu já falei aqui, porque hoje todo mundo tem que ser empreendedor, esteja na sua própria empresa ou não, né? E essa oportunidade incrível que a Luísa vai, junto com a gente, preparar os alunos para essa vivência. E eu acho são mais de 30 áreas que a gente está oferecendo. Com certeza, uma delas vai acontecer. Eu vou dar os seguintes pontos, Luísa. Nós estamos embarcando no dia... Nós, né? Você com o grupo... Nós CP4. Nós CP4 estamos embarcando no dia 12 de julho pela British Airways. Eu não quero dar um spoiler, mas eu acho que está valendo dizer que o grupo está indo com uma passagem aérea fabulosa. Fabulosa. Então, liguem para a CP4 para saber os detalhes e se inscrever, porque, Luísa, tanto para o curso de idiomas quanto para esses de planejamento de carreira, como eles são abertos para o mundo todo, as vagas vão acabando. Então, as pessoas têm que se inscrever com muita antecedência, tá? A Fabiana está aqui colocando, a Bia tá louca para ir. Eu tô mesmo, gente. Mas... E eu louca para ir comigo. Tô louca para ir, tô louca para voltar a Cambridge. Bia, tô louca para voltar para Inglaterra. Bia, quero só puxar aqui rapidinho. Olha o comentário que a gente recebeu, inclusive de um amigo meu que colocou... Ele nunca me falou isso, tá? Então, a novidade para todo mundo. Sendo amigo da Luísa na época, que fiquei com muita vontade de ir conforme ela ia me contando o dia a dia. Quem tiver a oportunidade, não deixe de considerar. Olha, muito legal isso, muito legal. Porque, assim, as pessoas têm um pouco de medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, são 2 semanas de imersão total. Julho é verão na Inglaterra, maravilhoso. E eu tenho certeza que vai ser um momento inesquecível. Então, Luísa, eu quero te agradecer demais esse momento aqui, dizer que essa foi a primeira live, porque nós vamos fazer outra, nós vamos pegar algumas áreas e vamos falar sobre isso. E o workshop também. E o workshop também. Quer falar do workshop? Pode falar. Eu quero. A gente está preparando um workshop maravilhoso, intitulado Do Palácio ao Pop. Justamente para que a gente possa entender como é que essas questões, né, de cultura, de literatura e das artes se refletem na contemporaneidade. Eu não vou falar muito mais do que isso para a gente não dar tantos spoilers, mas esse workshop vai ser oferecido, então quem tiver um pouco mais de curiosidade sobre essa área, isso tudo no Rio de Janeiro, tá, gente? Não na viagem, não. Então, quem tiver curiosidade sobre essa área, quem quiser conhecer mais um pouco, vai ser um prazer receber vocês e entre em contato com a CP4 para saber melhor de onde vão ser essas aulas, para saber também, ou caso você esteja aqui representando alguma escola, algum grupo, como oferecer esse workshop para os seus alunos. Então, entre em contato com a CP4, porque aqui eu não vou dar muitos spoilers. É verdade. E para quem tiver gente de outros estados viajando com a gente, a preparação pré-embarque e a preparação da Luísa, elas vão acontecer online também para o pessoal do Rio presencial, mas elas vão acontecer online para alunos de outros estados. Então, quem quiser se matricular, gente, é momento de falar com a CP4, aproveitar todas as alternativas e opções de parcelamento. E a gente tem aí muita história, não apenas para contar, mas para criar.
porque intercâmbio é criar momentos inesquecíveis e memórias para a vida, Você né? nunca vai encontrar um intercambista que não fale que quer voltar para a viagem. É verdade. Então, Luísa, queria te agradecer. Quero saber se você quer deixar alguma palavra final, mas já te agradecendo o tempo, a sua ânsia que você está aí de embarcar. 12 de julho, daqui a pouco está chegando. Sim. Não, eu queria agradecer o convite de estar aqui, de poder falar um pouco sobre esse assunto que eu amo, que abarca tantos outros assuntos que eu amo, na verdade. Então é um prazer para mim poder estar aqui, compartilhar um pouquinho com todo mundo que assistiu, compartilhar mais ainda com os alunos que virão. É um prazer para mim estar com vocês, principalmente, estar de volta, como eu falei, né, uma sensação de retorno. E muito animada, não só para ir, né, para embarcar, mas também para conhecer quem vai embarcar comigo. Então, é isso. Acho que deixar essa mensagem, assim, esse recado de que vocês serão muito bem recebidos e de que eu estou muito, muito, muito disposta e ansiosa para poder oferecer para vocês todo o suporte que me foi oferecido. Ai, que bom, Luísa. A Fabiana colocou ali o WhatsApp e o telefone celular da CP4. Estamos à disposição. Estamos juntos aí, prontos para oferecer a vocês o melhor dessa experiência de intercâmbio. Gente, muito boa noite e obrigada novamente a todos que estão aqui com a gente. Estamos novamente nos colocando à disposição de vocês para todos os detalhes, porque nós estamos muito empolgadas com esse programa, viu? Então, venham. Boa noite, muito obrigada, Luísa. Boa noite, Bia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.